Olá, tudo bem? Eu sou Lineu Carvalho, fundador da Insights Desenvolvimento Humano. Eu ajudo pessoas a transformar 9 a cada 10 clientes atendidos e que indiquem para as pessoas à sua volta. Hoje eu vou contar para você um pouco da minha experiência sobre o grande segredo para que você consiga ser um terapeuta em que não precise levar a pessoa a sentir a dor, reviver a dor, e o quanto que essa nova forma de olhar a terapia é muito mais rápida e efetiva. Tudo bem? Eu vou seguir alguns parâmetros aqui para que nós possamos ser um pouco mais claro e objetivo sobre o nosso trabalho, tá bom? Então, nesse objetivo do vídeo, não só falar sobre quebrar esse paradigma, mas eu também vou te dar uma grande dica de como você conseguir ou possa conseguir começar a implementar essa forma de ver e essa forma de conduzir uma terapia sem dor no seu dia a dia. E não necessariamente você precisa ser um terapeuta ou estar querendo ser um terapeuta, mas você pode utilizar esse aprendizado para a comunicação, para a relação interpessoal no seu dia a dia com a família, com os amigos, no trabalho, tudo bem? Então, primeiro eu gostaria de definir para você aqui o que é uma terapia com dor. Uma terapia com dor parte já do primeiro ponto no qual o terapeuta ele próprio não acredita que isso é possível. E pode ter certeza, se o próprio terapeuta não acredita que isso é possível, jamais o cliente vai conseguir vivenciar um processo diferente. Porque o cliente, paciente, ele é um fruto, é um reflexo da vivência do processo conduzida pelo próprio terapeuta. Então, o que o cliente, o que o terapeuta enxerga, a sua caixinha, até onde vai a sua visão, é o quanto que ele pode colaborar para que aquele cliente paciente possa se evoluir em relação ao quadro no qual ele está. Compreende? A terapia com dor também é aquela que nós acreditamos linearmente em que terapia significa olhar para o passado e encontrar uma causa. E encontrar uma causa, depois eu tenho que superar, transcender aquela dor. E se eu acredito nisso, com certeza nós precisamos rever alguns conceitos, até mesmo porque eu precisar olhar para o passado, não necessariamente isso é uma única verdade, porque nem sempre olhar para o passado significa que eu estou aprendendo a lidar com a situação no momento presente. E ao mesmo tempo também, eu não preciso vivenciar a dor, reviver a dor. Eu posso me tornar observador para aprender com aquele evento, aprender com aquela dor, com aquele trauma que me fez eu chegar onde estou. Compreende? Então a gente tem que abrir alguns paradigmas e com certeza nesse processo de terapia com dor, onde que tem que olhar para o passado, tem que reviver a dor, o cliente vai ter prazer nenhum em ir nessa terapia. Ele posterga, ele protela, enfim, porque ele não quer se tornar vulnerável. Internamente é como se nós tivéssemos muitos guardas. E toda vez que a gente vai futucar naquele ponto, nós acabamos, os guardas ficam em alerta, querendo matar o inimigo entre luta e fuga, como se fosse, né, nós fôssemos o inimigo. E o que significa então terapia sem dor, Lineu? É aquela terapia no qual parte do princípio que o cliente não precisa reviver a dor. Como eu disse um pouquinho antes, nós precisamos levar ele num processo no qual ele consiga se colocar como observador dele mesmo e possa observar aquele evento, aqueles acontecimentos para poder fazer diferente. Entende? Não necessariamente reviver a dor, tem uma diferença semântica muito grande aí. A terapia sem dor, ela acaba se tornando um processo de aprendizado, onde nós levamos o cliente a se tornar observador, a aprender com aquelas situações. A partir dali, ele desenvolve novas habilidades para que ele possa aprender a lidar com o seu problema no momento presente. Não importa o problema, se estava no passado, se está no futuro, a única coisa que nós temos é no presente. O passado ele só foi importante quando ele era presente e o futuro também só vai ser importante quando ele se tornar presente. Compreende? E você conseguindo ter esse enquadramento, que o cliente consiga perceber, logicamente na sua intenção também, esse processo seja no contexto de aprendizado, pode ter certeza que o seu cliente vai ter um prazer muito grande, vai ficar contando os dias entre um encontro e outro. Tudo bem? Então, o que significa, qual que seria essa definição entre terapia sem dor? Nesse novo contexto de terapia, eu acredito fielmente que nós não podemos mudar o outro se o outro não quiser. Nós só podemos contribuir para a mudança, para o aprendizado do outro, se o nosso cliente estiver aberto.
E muitas vezes no mundo egóico hoje, na nossa cultura patriarcal, nos colocamos, nós profissionais nos colocamos no papel como mestres, como deuses, como super-heróis, como especialistas, onde que a gente aponta o dedo para o outro, você tem que mudar isso, tem que fazer aquilo, tem que ser o quê, tem que ser lá. E isso acaba levando a pessoa a sentir-se desvalorizada. Eu nunca vou ser igual ao grande mestre. E é como se nós não fôssemos humanos. É como se nós não errássemos. Então esse principal fator, inclusive, vai ser o tema da próxima aula, é nos colocarmos vulneráveis. Aonde que é muito importante o cliente sentir que nós somos igual a ele, nós não somos um leão, nós somos seres tão falíveis quanto ele. Nós só podemos ajudar o outro a sair do buraco se nós temos consciência do nosso próprio buraco. Compreende? E aí você pode estar se perguntando, Lineu, mas peraí, se eu não posso ajudar um cliente que está fechado, então qual que é a minha função sobre terapia? Sempre eu vou estar vulnerável se o cliente está aberto ou fechado? Aí é que tá. É muito importante nós percebermos a nossa coparticipação. Em que qual é a minha coparticipação do cliente estar fechado? Qual é a minha coparticipação como terapeuta de abrir o cliente? O que eu falo, o que eu faço, a minha intenção tem influência direta para com esse cliente. Ok? É um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui também, de perguntas que sempre me vêm, né? Em que nós precisamos refletir um pouco sobre alguns significados, principalmente sobre cura, né? É muito importante nós percebermos que se nenhum carro nós desmontamos e montamos com uma ferramenta só, imagine o ser humano que é a máquina mais perfeita do mundo. Então, se você é um terapeuta, a minha recomendação é amplie a sua visão periférica para que você possa aprender novas ferramentas, aprender novas técnicas, buscar novos pensadores, buscar novos cientistas, porque assim você vai enriquecer a quantidade de ferramentas, porque você defender uma linha de trabalho, uma linha de pensamento e só aquela linha é perfeita, isso você sempre vai estar limitado, porque cada ser humano é um ser totalmente diferente, então nós temos que ter um arsenal, uma quantidade muito grande de ferramentas e talvez a melhor forma é não ter muitas ferramentas, é construir a nossa fábrica de ferramentas. Mas para eu construir a minha fábrica de ferramentas, eu tenho que compreender profundamente sobre como funciona a estrutura do ser humano. E por isso que eu recomendo para você, e aqui pela minha experiência de vida, não há possibilidade hoje da terapia moderna excluir a biologia e a física quântica. Então eu sugiro que você busque mais e aprenda mais sobre a biologia. O campo da biologia abrange principalmente três áreas hoje. A biologia cultural, a neurobiologia e a epigenética. É fundamental compreendermos esses processos, como também na física quântica e a mecânica quântica. Através dessas percepções, nós conseguimos compreender de como a nossa biologia funciona, a construção das nossas experiências e como nós podemos desconstruir essas novas experiências para criar novos padrões de comportamentos. Quando eu tenho essa compreensão profunda sobre a parte da biológica, isso eu posso co-criar ferramentas e cada cliente será um cliente diferente. Cada cliente, eu vou co-criar ferramentas específicas para ele. Uma outra questão também em que é muito importante é que muitos terapeutas acreditam que para um cliente resolver ele tem que derramar lágrimas de choro, ele tem que vivenciar aquilo no corpo, e não é verdade. É como eu utilizo muitas vezes esse exemplo em que um cliente, quando ele vem com fobia de elevador, encontrar a causa por qual motivo ele não anda de elevador não necessariamente está ajudando ele a voltar a andar de elevador. Entende? Olhar para o passado não quer dizer que eu estou aprendendo a lidar com isso no futuro. E no momento presente, entende? Às vezes, por exemplo, eu bato muito no meu filho e eu já tomei consciência, nossa, o tanto que eu sou ignorante com meu filho, tanto que eu bato no meu filho quando ele faz alguma coisa de errada, eu não quero mais bater. E daqui a pouco
Eu continuei errando, bati de novo, e eu me sinto culpado, me sinto frustrado porque eu não consigo mudar esse comportamento. Olha só, eu tenho consciência de como eu ajo, mas eu não consegui mudar esse padrão de comportamento, percebe? Então, ter consciência não quer dizer que resolveu o meu problema. Às vezes é melhor você não ter consciência se você não conseguir mudar esse padrão de comportamento, porque eu fico confortável. Por exemplo, eu tomei consciência em que eu não gostaria, que não faz muito bem para o meu filho bater no meu filho, que eu tenho minha coparticipação de estourar, de ser intolerante, e aí eu não consigo mudar meu padrão, eu me sinto mais frustrado ainda, me culpo cada vez mais por não conseguir mudar esse padrão de comportamento. Compreende? Ah, e nesse contexto, o que eu gostaria de trazer para você, principalmente, vem a ser, né, como eu falei um pouquinho antes, brevemente, a importância de compreendermos alguns significados. E através da biologia cultural, nós podemos refletir alguns significados culturais construídos na nossa cultura patriarcal e o que significa, alguns significados do movimento da cooperação, colaboração, da interação do humano de forma natural, como os sapiens sapiens, como os animais normais. E um desses significados que nós precisamos refletir é sobre a cura. Como eu falei um pouquinho antes, a cura é de uma forma simplória da nossa linguagem, do nosso significado cultural, significa curar-se, é eu tirar, eliminar, excluir, fugir daquilo que eu não sei lidar. E a cura, no significado nosso, biológico, é tudo que aquilo aconteceu, que aconteceu comigo, eu não posso tirar, porque aquilo já faz parte, já está intrínseco dentro de mim, aquela experiência já está em mim. Não tem como eu tirar. Entende? Aquilo faz parte de quem eu sou no momento presente. Eu só sou quem sou por causa em que aquele evento, aquele acontecimento contribuiu para eu ser quem eu sou. Então, a partir desse ângulo, o significado de cura a nível matrístico, na cultura pré-patriarcal, né? Vamos falar assim, da nossa natureza, nós temos que olhar para os traumas, para os problemas e percebermos que eles construíram e nos desenvolveram habilidades para nós sermos quem somos, ok? Então a questão é como eu posso olhar para esse trauma para que com ele, como observador, eu possa aprender com ele. E a partir do momento que eu aprendo com ele, eu percebo que esse trauma, esse evento, ele se tornou uma competência, porque a partir desse aprendizado eu pude desenvolver novas habilidades. E a partir desse momento, eu ser uma pessoa mais evoluída do que eu estava antes. Compreende? Por causa que eu usei aquele acontecimento como uma competência, não me tornando vítima dele. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre utilizo isso nos meus cursos. Imagine que eu tenho um irmão gêmeo. Não tenho, mas uma analogia aqui. E aí nós capotamos o carro. E nesse capotamento, 10 anos depois desse capotamento, eu tô lá. Ai meu Deus, eu não consigo dirigir, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, eu não consigo dirigir por causa daquele evento, por causa daquele trauma. Lá eu não consigo dirigir. E aí, olha só, é como se eu estivesse olhando para aquele evento como se ele fosse um monstro. E é como se aquele monstro fosse capaz de me suprimir no momento presente, minhas habilidades, minhas competências. Então a questão é, em nós olharmos essa experiência em câmera lenta, quando eu olho para aquele evento e vejo ele como um monstro, ou vejo ele como traumático, é como se eu estivesse revivendo aquela experiência, como se aquela experiência estivesse no momento presente, mas ela não está, ela está lá no passado. E eu vejo ela, eu revivo ela como se ela estivesse no presente. Mas eu estou no presente, aquela experiência está no passado. E inconscientemente, é como se eu estivesse transferindo a responsabilidade em que aquele monstro, aquele evento, é responsável por eu estar sentindo o que eu estou sentindo no hoje. E nessa transferência de responsabilidade, na maioria das vezes, eu me torno vítima desse monstro. Mas aquele monstro não existe porque isso é uma criação da minha mente, percebe? E no outro exemplo, o meu irmão também, né, estava junto comigo, ele capotou o carro comigo e 10 anos depois ele dirige melhor ainda do que antes do acontecimento. E qual é a grande diferença? Porque quando ele olha para o evento, ele se torna observador dele mesmo e ele fala, nossa,
nossa, realmente aconteceu isso. O que que nós podemos, o que eu posso aprender com isso, com esse evento, com o capotamento? Então, ele gerar uma reflexão e perceber a coparticipação dele em aquilo que tem acontecido. Eu falo, olha só, nós bebemos, então eu vou parar de beber, ou talvez eu não vou dirigir quando eu beber. Olha, ultrapassando o sinal vermelho. Não, agora a partir de hoje eu vou respeitar o sinal vermelho. E a partir desse momento, com esse olhar de aprendizado, ele utilizou aquele evento, que para mim é um monstro, ele utilizou como um olhar diferente, como uma competência para ele desenvolver habilidades para ele ser o melhor motorista a partir de agora. Percebe? Então nisso eu inauguro para você aqui que 100% das nossas experiências são construídas no momento presente. É isso mesmo. E isso talvez seja um pouco utópico, porque isso é disruptivo, porque culturalmente nós trazemos a semântica em que as nossas experiências são construídas no passado, mas não é. 100% das nossas experiências são construídas no momento presente. Isso nos dá muita força, isso nos dá um poder em que nós temos o controle de sentir o que nós queremos sentir no momento presente. Compreende? Porque olha só, eu e meu irmão tivemos experiências diferentes, estamos vivendo experiências diferentes, mesmo tendo vivido o mesmo evento. Se a culpa do que eu sinto fosse esse evento, fosse o trauma do capotamento, o meu irmão também sentiria a mesma coisa. Então, nós temos reações diferentes porque o que influencia não é esse trauma que faz eu sentir o que eu sinto, é como eu vejo esse trauma, esse evento, é como eu me relaciono, é como eu interpreto isso. Entende? Eu interpreto no sentido em que isso é um monstro e o meu irmão interpreta como, nossa, isso realmente aconteceu, no senso de assumir a responsabilidade, perceber qual é a minha coparticipação, o que eu posso aprender com isso. A partir dali, ele passa a fazer diferente. Compreende? Agora, é muito fácil também percebermos que culturalmente nós já nascemos com esse poder muito grande para nos suprimir. Nós criamos tantas imaginações de fobias, de traumas que nos limitam, que nos suprimem, que nos tiram da nossa caixinha, compreende? Em que nós ficamos inertes, paralisados, em que, por exemplo, estudando tanto e vamos numa prova e não conseguimos colocar aquilo em prática, ou então eu tenho doutorado em tantas coisas e aí vou no palco e não consigo transmitir isso para as pessoas. Então nós criamos muitos monstros e já somos mestres em criar esses monstros para nos suprimir, para nos tirar nossas habilidades. A questão é como eu posso aprender como funciona essa estrutura de experiências, esses padrões de comportamento e experiência que eu construo negativamente, aprender com isso para utilizar esse potencial ao meu favor, compreende? Mas isso só é possível desde que eu consiga compreender e acreditar que 100% das minhas experiências são criadas no momento presente. Porque se eu não acreditar nisso, não tem como eu mudar o meu estado no presente, compreende? Agora, como terapeuta, é muito importante percebermos em que, em cima disso, sobre o foco da nossa atenção. Para conectar com isso, é preciso compreender biologicamente sobre o foco da nossa atenção. Tem parte disso da física quântica, mecânica quântica, mas eu vou trazer só nesse ângulo simplório para você, tudo bem? Imagine que eu estou sentindo vermelho. Vamos falar que o vermelho é uma analogia do que eu sinto raiva, ira, estou inflexível, estou impaciente, ok? Eu estou sentindo vermelho. E naturalmente, se eu ver um arco-íris na minha frente, muito possivelmente por eu estar sentindo vermelho, eu vou olhar para o arco-íris e vou ter... o meu foco da atenção é priorizar o quê? O vermelho. As outras cores se tornam secundárias. Entende? Por eu estar sentindo vermelho no corpo, o que eu olhar na minha frente vai me focalizar naquilo que eu estou sentindo. E a partir do momento que eu foquei no vermelho, naturalmente eu vou sentir mais esse vermelho. Então isso se torna uma retroalimentação que vai só potencializando o que eu estou sentindo. Entende? Então nesse processo, para que eu consiga levar o meu cliente, o meu paciente, a gerar uma reflexão no ângulo, né, de observador, para não reviver a dor no sentido de reflexão, ele tem que estar
num estado diferente, ou seja, ele tem que estar no estado azul para refletir sobre o vermelho, ele tem que estar no estado verde para refletir sobre o vermelho, ele não pode estar no vermelho querendo entender o vermelho, porque no vermelho parte de um princípio que ah, o cliente, o paciente veio te procurar porque ele sozinho não conseguiu resolver esse problema. Faz sentido? Ou seja, da forma que ele sabe, ele já tentou de todas as formas e não conseguiu resolver o problema, por isso ele vai pedir um apoio, ok? E parte do princípio que se ele veio te pedir esse apoio, significa que do vermelho não adianta você mais falar, porque desse mato não sai mais coelho, né? Então nós temos que gerar uma oportunidade para que possa refletir, possa aprender de ângulos diferentes. E a partir desse momento, a partir que ele aprender de ângulos diferentes, ele pode ampliar a visão dele e ele vai conseguir resolver o próprio problema. Eu vou dar nessa percepção para que você possa compreender. É preciso que nós possamos desenvolver antes, é preciso que nós ajudamos os nossos clientes a desenvolver primeiro a sua habilidade de autoestima, a lidar com a sua própria autoestima antes de qualquer trabalho, porque a partir desse momento ele vai conseguir facilmente se desconectar do vermelho para ir para outras cores, entende? O que significa nesse sentido da autoestima? Vem a ser o cliente, o paciente conseguir sair mais facilmente, aceitar a sair mais facilmente dessa cor do vermelho para vivenciar outras cores. E não só com o apoio de outras pessoas, mas ele com ele mesmo também, né? Isso no sentido da resiliência, dele conseguir perceber que é no buraco e levantar e fazer outra coisa, ok? Então, a partir do momento em que você consegue lidar com autoestima, trabalhar várias outras técnicas de sentido, que não é o foco do nosso vídeo aqui, para que o cliente consiga se sentir bem ele com ele mesmo, naturalmente ele navega para outras cores, do azul, do vermelho, enfim, pode até sentir o arco-íris como um todo. E a partir de outras cores ele consegue se colocar na posição de observador e percebendo ele em relação àquela situação. E aí sim gerar um aprendizado. Então, é muito importante compreendermos essa questão do foco da atenção, porque isso também entra em relação à física quântica, o quanto que eu estou vendo o vermelho, por exemplo, como eu falei, estou sentindo o vermelho. E se eu passar para ver o azul, eu vou sentir o azul. E naturalmente isso vai ressonar para eu ver mais azul, compreende? Então, conectando isso, é possível perceber que não é o azul de fora que está fazendo eu ficar azul. Eu estou vendo azul, estou sentindo azul, reforçando e caindo naquele mesmo ponto que 100% das nossas experiências são construídas no momento presente. Isso nos dá liberdade, isso nos dá poder. Porque a partir do momento em que eu tenho a crença que a experiência é construída no passado, eu fico refém. Eu não posso mudar. É como se eu nascesse, ou enfim, como aquele trauma ficou, e eu vou ter que permanecer com aquele trauma. E isso é muito diferente de gerar aprendizado. Isso a gente vê em muitas questões da nossa cultura terapêutica, por exemplo, em relação a vícios, né? Por exemplo, vamos falar o cigarro. Nós temos, né, na nossa cultura de cura cultural, da fuga, da eliminação, da distorção, enfim. Por exemplo, cigarro, né? Nós computamos quanto tempo eu estou longe daquele cigarro, quanto tempo eu estou longe daquela droga, quanto tempo eu estou longe daquele álcool. Isso é um sistema de fuga. E não quer dizer que eu aprendi a lidar com aquilo. Eu estar tanto tempo longe, eu aumento o meu limiar de suportar, mas não quer dizer que eu possa estar de frente com aquilo e fazer a escolha de não usar. Então a questão é, a partir do momento em que eu aprendo a lidar com aquele problema, e eu não preciso mais fugir dele, porque ele estando ou não, eu sei lidar com ele, e se eu sei lidar com ele, não é mais um problema. Compreende? Se eu aprendi a lidar com as minhas necessidades que levam eu a fumar, e eu conseguir suprir minhas necessidades de outra forma, naturalmente eu posso estar perto de um cigarro, de um fumante, em que eu, biologicamente falando, estou tranquilo na minha quietude, escolho não colocar na boca. Ok? Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de passar para você um pouco sobre essa visão da biologia, estimular que você amplie sua visão, vá atrás de novos conhecimentos,
né? Como eu falei da biologia, da epigenética, da biologia cultural, da neurobiologia, da física quântica, da mecânica quântica. Amplie sua visão, porque a partir do momento que a gente defende só uma linha, nós estamos limitados. Porque um ser humano você não monta e desmonta com uma ferramenta só. Talvez é uma prepotência defender uma linha, uma tese e achar que isso vai resolver tudo. O ser humano é algo mais complexo que existe, que está longe de compreendermos o seu real potencial. E nós temos que perceber que é nós, como terapeuta, nós como humanos, igual aquele humano, temos que nos adaptar, porque a nossa missão é essa servidão, apoiar esse indivíduo a ser uma pessoa mais evoluída nesse sentido. É eu que tenho que me adaptar ao mundo dele, à caixinha dele, não fazer ele adaptar a minha caixinha. E eu tenho coparticipação nisso. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Inscreva no nosso canal aí no YouTube, inscreva no nosso canal do Instagram, do Facebook. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.